Olha, esse nosso primeiro episódio, piloto, é para você assistir com muito prazer esse nosso podcast. E a gente não tem tema ainda, não tem um nome específico para o nosso podcast. Então você que está aí assistindo vai ajudar a gente aqui, ó, a definir o nome do nosso podcast. Então vamos lá, vamos começar, vamos aqui para o nosso podcast, onde o nosso primeiro tema é Desmistificando a Umbanda. Primeiros passos no caminho espiritual. Então, para você poder conhecer um pouquinho mais nós três aqui, Pode a gente parar tudo vai e começar trazer... tudo de novo. Por quê? Porque agora que eu percebi que tá gravando e tá fazendo parecer. Eu achei que você só tava... Não, pode, desliga, por favor. Tá vendo? Isso aqui a gente vai botar lá no finalzinho, que vocês vão ver os erros aqui de gravação também, que é pra vocês se divertirem junto com a gente. Mas a gente vai seguir do mesmo jeito, que a gente não vai pausar o nosso podcast, porque essa é a identidade dessas três aqui, entendeu? Trazendo esse processo de Palhaçada total. É exatamente isso. E a gente vai realmente desmistificar esse tema todo aí dentro da Umbanda, inclusive. E aí a gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho da apresentação de cada um de nós aqui, para vocês conhecerem um pouco mais a gente também. Quem vai começar? A nossa mãe de santo. A nossa mãe. Começa por onde? Pelo começo. Olha, você pode se apresentar um pouquinho, falando sobre você e até mesmo do nosso terreiro. Meu nome é Thaís Sanches, conhecida também como Mãe Tatá, ou Iaifatopé, que é o nome do terreiro. Ele começou em 2020 com uma ideia de apenas desenvolver a nós mesmos. E em 2020, no meio da pandemia, foi uma reunião de amigos no qual começou tudo. No segundo lockdown, toca a campainha da casa e a gente teve certeza que a gente tinha virado um terreiro. 20 pessoas para assistência, todo mundo de máscara, ninguém sabia nada. E ali nasceu não só um terreiro, mas também uma mãe de santo, uma dirigente espiritual. Eu tinha me formado em sacerdotisa em janeiro, quando foi em abril, dia 21 de abril, dia de Ogum, a gente inaugurou a casa com o nome Tenda de Umbanda Oxum Pará. E esse ano, depois de algumas mudanças, depois de algumas feituras, os búzios nos direcionaram para o nome Tenda Iaifatopé e Tupinambá das Matas. Eu tô nessa jornada espiritual há uns 10, 12 anos, sempre aprendendo, sempre evoluindo, e o nosso terreiro começou assim. Muito bem. Agora a gente vai conhecer um pouquinho a nossa mãe pequena também. Ela tá tentando fugir da câmera, mas calma, que aos poucos ela vai, ó, se afinizando com a coisa aqui. Não sei nem se é essa palavra, tá? Mas a gente segue nesse jogo. Nós vamos agora para a apresentação da nossa mãe pequena da casa também. Por favor, mãe pequena, se apresente para nós. Que rufem os tambores, porque mãe pequena vai se apresentar. Bom, eu sou a Camila, mãe Camila. Estou na Umbanda desde 2018. Estou com a mãe Tata desde o começo do nosso terreiro, quando nem tinha nome de terreiro ainda, quando a gente ainda fazia no fundo da casa dela as nossas giras e trazia os nossos guias. Sou completamente apaixonada por essa religião e pela forma como essa religião se apresentou para mim através da mãe Tata. Eu acho que ao longo da nossa conversa a gente vai ver que existem sim muitos mitos, muitas formas diferentes de se ver a mesma coisa, né, a nossa Umbanda, mas eu gosto muito da forma como a gente vive a nossa Umbanda e pra gente é isso. Sim, existe muita seriedade nos nossos trabalhos, sim, existe muito estudo, muito conhecimento, muita troca, mas a gente também pode deixar a nossa Umbanda com a nossa carinha, com as nossas bagunças, com as nossas brincadeiras, mas tudo sempre com muito respeito.
E sabendo, é claro, a hora, né, que a gente pode brincar e a hora que a gente realmente tem que, ó, ralar e trabalhar muito sério. Primeiro pra gente se ajudar, para depois ajudar as outras pessoas, né? Eu acho que eu entrei na Umbanda, assim como a maioria das pessoas, buscando algo que me complementasse, né? E foi na Umbanda que eu... Tem até uma música, né? Foi na Umbanda que a minha vida começou a melhorar. Então, eu só tenho gratidão e acredito que a gente só consegue passar para alguém aquilo que transborda na gente, né? Então, hoje, o meu sentimento realmente é gratidão e amor e axé. Axé. Bom, agora vou virar um pouquinho aqui porque eu também vou me apresentar. Meu nome é Natália Ribeiro, eu sou terapeuta holística, trabalho com cursos e terapias na área holística e caí de paraquedas há pouco tempo nessa casa com essas duas mães maravilhosas. E a gente vai agora aprender um pouquinho mais sobre a Umbanda. Então, quem vai, acredito eu, explicar melhor isso, que tem muito mais conhecimento, são essas duas maravilhosas aqui. E aí eu quero que vocês comecem falando um pouquinho pra gente, né, o que é a Umbanda, né, essa definição, a história um pouco da Umbanda, pra gente desmistificar um pouco tudo isso também. Então, Nath, tem um pequeno porém aí. A Umbanda é tudo. A Umbanda, ela não nasceu, e eu até me emociono um pouco, porque pra mim, antes da Umbanda eu passei por diversas religiões, eu fiz teologia, eu estudei teologia, então eu estudei várias religiões, eu estudei catolicismo, eu estudei o evangélico, eu estudei budismo, eu estudei espiritismo, eu estudei um monte de coisa. E o que me encanta muito na Umbanda é que na Umbanda não tem nada errado. A Umbanda é a união de tudo. Então, a gente não pode falar o que é Umbanda. A gente pode falar o que é a nossa casa. O que a nossa casa direciona e como a gente direciona dentro da nossa casa a nossa versão de Umbanda. Não tem certo, tem fundamento. A Umbanda tem fundamento e é preciso estudar e conhecer sempre. Então, dentro da nossa casa, eu costumo brincar com as pessoas que assim, a Umbanda, ela tem um pouquinho do catolicismo, com as imagens, ela tem um pouquinho do evangélico com a sua fé, com a sua determinação de por que não acreditar? Isso é os nossos irmãos evangélicos que tem. Tem um pouquinho do kardecismo, que é a incorporação, que é o passe em si, isso vem de lá, do estudo, que quem trouxe o estudo diretamente, para mim foi Kardec. O Kardec que veio com essa missão, o Chico, com os seus ensinamentos, veio com essa lição assim, por que não estudar? E não só acreditar que o guia passa tudo. Isso para mim não me cabe. Dentro da minha casa, dentro da nossa casa, uma das principais coisas que a gente fala e a gente sempre pega no pé das pessoas que chegam vai estudar, vai conhecer, vamos aprender juntos. Isso pra gente, dentro da nossa casa, isso é Umbanda. A gente, na nossa casa, a gente sim cultua orixá, a gente sim cultua a Umbanda sagrada, a gente sim acredita no passe energético, na magia, no reiki, mas também naquela benzedeira de galinha de arruda na mão, benzendo numa simplicidade no fundo do quintal. Isso, na minha opinião, é Umbanda. Você, Camila? É as raízes ali também, né? Eu vejo a Umbanda, por que eu gosto tanto da Umbanda? Porque eu vejo que de tudo aquilo que eu gosto de estudar e aprender e conhecer,
é como se ela abrangesse tudo e a todos, né? Então, você pode falar de caboclo, você pode falar, né, de mata, você pode falar de extraterrestre, você pode falar de tantas coisas e cada casa, ela vai abranger aquilo que faz sentido para ela ou não, né? Por isso que realmente não dá para você reduzir sobre só o que é Umbanda, né? A gente pode falar sobre as similaridades, né, entre o espiritismo kardecista, né, sobre a Umbanda, mas como que a nossa casa trabalha, né? Eu vejo que ela é meio que não, ela é universalista, né? Ela é abrangente. A gente está sempre tentando abrir a nossa mente para conseguir entender o que a gente vem recebendo também. Porque eu também acredito que as coisas, sabe aquela coisa assim de a oportunidade vem quando a pessoa está preparada? Então eu acho que quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente vem se preparando, mais as coisas vêm se abrindo pra gente da forma como, à medida que a gente é capaz de compreender, né? Então, a forma como a gente estuda, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente vive, eu acho que viver a Umbanda não é a cada 15 dias no terreiro, né? A gente vive a Umbanda da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, vivendo aquilo que a gente fala, que a gente prega, que os nossos guias pregam pra gente, que puxam tanto a nossa orelha, porque seria até meio hipocrisia, né? Você falar sobre algo que você mesmo não pratica, né? E eu vejo o quanto que a gente vive isso. É viver literalmente na essência tudo isso, né? Exatamente. E faz parte, né? É o nosso aprendizado, é o nosso caminho, é o nosso jeito de viver que nos faz bem, que nos faz sentido e que a gente quer continuar, quer seguir, quer crescer. E quem estiver disposto, né, nesse caminho, como você também está chegando agora, vem junto e vamos crescer junto. Axé. É bem isso aí mesmo que as meninas falaram. E assim, eu entrei há pouco tempo na casa e eles me acolheram assim, de braços abertos. É uma casa muito leve, é uma energia muito gostosa, né? Então, não tem muito aquela coisa de se prender só a toda uma questão que tem ali por trás, né? Então, vai sentindo energia, as coisas vão vindo. E assim, vale muito a pena. Para quem não conhece realmente a religião, que inclusive uma das coisas que a gente vai entrar no assunto agora é essa questão de mitos e de verdades aí dentro desse tema, né? O que vocês têm de histórias assim dentro desse assunto de mitos e verdades, de coisas pessoais para contar, ou coisas que já aconteceram dentro do terreiro e que foi algo engraçado, assim? Eu lembrei de uma coisa. Quando a Tá pediu para eu arrumar o altar, a mesa e colocar as imagens dos orixás, coloca em parzinho, né, dos cronos. E aí eu lembro que eu fui colocar e eu sempre ficava, gente, o trono da geração, aí Iemanjá e Obaloaiê, Iemanjá e Omulu. E aí eu lembro que eu coloquei errado, eu coloquei Iemanjá com Omulu e coloquei Nanã com Obaloaiê. E aí eu fiquei tão desesperada porque eu só me liguei depois. E aí na hora que eles estavam firmando o congá, eu não conseguia prestar atenção e ajudar a firmar. Isso foi lá atrás, né? Mas assim, porque eu fiquei, meu Deus, me perdoa, eu coloquei as imagens erradas e agora eles devem estar tudo bravo. Foi vela? Foi vela. E você não percebeu na hora que a gente estava firmando o congá? Você percebeu na hora que a gente estava firmando os pontos? Porque eu lembro que eu ficava, Thaís, tá errado. E a gente tocando atabaque. A gente tocando atabaque e ela não conseguia tocar atabaque, ela não conseguia se concentrar no início da gira. Não, tá no lugar errado. E aí eu cheguei perto dela e falei, que foi? Ela, eu troquei os tronos. Eu, que trono? O Obaloaiê tá com Nanã, Nanã tá com o Obaloaiê, tá tudo misturado. Eles devem estar... Eu falei assim, Camila, poxa, sabe, tá tudo certo. Eles sabem quem é você, fique em paz. Aí eu até falei, fico imaginando o Iemanjá lá. Você aqui? Nossa, e botaram aqui hoje, tá tudo certo. Tudo bem. Porque não é isso. É muito mais que isso, né? A gente firmar o congá é a energia que a gente coloca ali. Não é a cor da vela. Se a
a gente colocar tudo branco, o orixá vai entender que tá tudo certo. Se a gente colocar a cor dos tronos, é óbvio, vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Você falando isso, eu lembrei uma vez que a gente estava dando um passe energético numa pessoa e começou subir aquele cheiro de queimado, aquele cheiro de queimado, aquele cheiro de queimado. E aí, todo mundo de saia, a gente começou, cada um olhar na tua saia e ninguém achava de onde é que estava vindo queimado. Era a saia da Lu, que já estava... E o Osmar lá com a mão tentando a saia, desesperado. E depois disso, todo mundo começou a queimar a saia. Sim. Você queimou. Várias. A outra... Nossa, Na última várias gira alguém pessoas. quase queimou também. Eu não tenho mais saia comprida. Na última gira você também quase queimou. Eu coloquei fogo em um banheiro. Queimou assim, só um pouquinho. Tava achando que não era em nada. Né? Tá vendo, gente? É tudo assim, é bem tranquilo. Mas os orixás, a espiritualidade é inteligente. Então, O axé né, foi tá recebido tudo com certo. sucesso. E eu vou contar uma coisa, tá dentro do tema de certa forma, mas hoje elas duas combinaram de se encontrar numa estação de metrô aqui. Aí alguém aqui viajando um pouco na maionese, né, mentalmente, assim, passou do local do encontro, que aí ela... Você quer contar? Ou você quer contar? Não, Você não conta ela. contou? Não, é porque a Mas gente... conta o que você estava mentalmente... Então, pra ver como a planejando. gente vive a Umbanda, né? A gente marcou de se encontrar na Cacau Show lá do metrô da Luz. Aí eu falei, tá, eu vou me encontrar com a mãe Tata na Cacau Show do metrô Luz. Só que na hora que eu saí do metrô, eu comecei a pensar, poxa, porque eu também acabo tocando a gira, né? Abro a gira tocando o atabaque. Eu e o Mil e uma Osmar. funções. Tá? É, aqui é prazer. Severina. E aí, eu tava pensando, falei, poxa, a gente precisa dar uma melhorada nesse toque, de repente tentar fazer algum repique, então eu preciso voltar a treinar pra me melhorar pra próxima gira, né? E aí eu comecei a pensar, bom, deixa eu começar então o toque, né, lá em Angola, e aí eu comecei a cantar mentalmente, defuma com as ervas da Jurema. E aí eu fui passando pela mãe Tata, assim. Só que eu tinha certeza, conhecendo a filha de santo que eu tenho, a mãe pequena do meu terreiro, eu tinha certeza que ela estaria com a cabeça em todos os lugares, menos na Cacau Show, que eu tava do lado esperando. Aí Aí eu ouvi ela passando assim, com a cabeça lá. E aí eu peguei ela no braço, ela começou a rir. E eu, o que você tá rindo, doida? Ela tava rindo porque ela tava viajando na maionese. E assim a gente vai. Já teve alguma história, assim, dentro da Umbanda que vocês já escutaram e ficaram horrorizadas? Ah, várias. De mitos, assim, de... Eu acho que tem essas histórias malucas do pessoal que acha que só porque é um dirigente da casa ele pode tocar, né, no consulente da forma como quiser, né? Eu acho que isso é importante ser falado, né? Porque às vezes as pessoas chegam tão frágeis, né, buscando ajuda, que elas acabam ficando vulneráveis, né, não só financeiramente, mas ao seu próprio corpo, né, a sua exposição do seu corpo, né? E precisa entender que existe sim limites e que não é porque é dirigente espiritual, não é porque é um líder religioso. Exatamente, o seu corpo é o seu corpo, é o seu dinheiro e não me venha com essa de que o orixá vai te castigar, não. O orixá ele não vai castigar. A gente realmente aprendeu que o orixá é amor, é respeito e isso é muito, muito mais loucura do que qualquer outra coisa, né? Tem uma história que teve uma senhora que ela chegou no meu terreiro, ela frequentou muitos anos Umbanda e ela chegou no meu terreiro totalmente assim desequilibrada espiritualmente. Uma senhora de idade, desequilibrada espiritualmente. E os guias que estavam comigo, eu não lembro quem eram, peço agô pra eles, porque de verdade eu não lembro qual gira que a gente estava. E a instrução foi: faça um bori
para agora nela. E o Ori é a lavagem, é a sacralização do Ori da pessoa. Eu peguei os elementos que eu tinha lá em casa e depois da gira eu fui, conversei com a filha, conversei com a família aceitou e ela foi, ela fez e ela ficou tão bem. E ela ficou tão bem, e depois a família estava me contando a história, né? Que ela frequentava um outro terreiro, mas ela era podada o tempo inteiro, porque o guia dela recebia muitos consulentes, mais do que o próprio dirigente da casa. Eu posso estar muito errada, eu peço desculpa, que meu Ori me perdoe, que o Ori de vocês me perdoe, mas eu acho que quando um dirigente espiritual, ele vê que você tá recebendo 40 médiums, 40 assistidos, e ele tá com 2, quer dizer que o trabalho dele está sendo bem executado. Então, ele tem que ter orgulho daquele médium que está trabalhando mais do que ele. Porque a intenção é essa, a gente ter uma equipe espiritual que trabalhe mais que a gente, para que a gente dê suporte, sustentação e a gente atende os bastidores, direcione. E não ao contrário. Gente, eu não quero 70 assistência passar comigo, com os meus guias, e 3 passar com a mãe Camila. Não, eu quero no mínimo metade, sabe? Isso é crescimento de um terreiro. Sim. E a gente vê muito isso, né, por aí. O dirigente espiritual, ele não quer que muitas casas, né? Ele não quer que a pessoa cresça. E é diferente. A gente vem de uma cultura, a gente tem a casa sustentada, amparada e direcionada pela tenda de caboclo. Deu branco? Não. Da manhã. Tem espiritualista caboclo do Oriente. Tem espiritualista caboclo do Oriente. Deu branco? Tem umbandista, na verdade, né? É tudo. E lá eles ensinam isso. A gente precisa crescer como terreiro, não como individual. O individual não faz nada. Nada. Então nós precisamos ter sempre o direcionamento, sim, de um dirigente espiritual. Mas o dirigente espiritual, se ele estiver sozinho, ele não é ninguém. Se ele prende médium, ele deixa eles de viver. A gente é um terreiro pequenininho, né? E eu vejo que, assim, muitas vezes, por não ter tanta gente, eu sobrecarrego muito algumas pessoas, trazer muitas pessoas, do que outras. Por quê? Porque eu vejo a dificuldade. Fulano de tal mora em Itaquera. Se ela vem de 15 em 15 dias na minha gira, tá ótimo. Mas se ela tiver condições de vir uma vez ou outra para me ajudar com trabalhos espirituais que a gente faz à parte, nossa, gratidão. E é muito louco porque para mim isso faz sentido. Tem um jeito que eu aprendi quando eu era evangélica, quando eu estava lá no evangélico. O evangélico, ele me ensinou quando você quer fazer melhor, chame mais pessoas. Então, assim, gente, eu já preguei na Praça da Sé. Essa louca aqui já foi pregar na Praça da Sé. Tá certo que eu tinha 19 anos, doida, não falava, mas subia no banquinho e gritava. Juro. Fé em Jesus. Não faço isso, Maia. Evoluí. Mas eu aprendi que, assim, a gente sozinha, a gente não é ninguém. E a cultura de orixá, a cultura iorubá, ela fala
bastante isso. Uhum. É a EBE, é a sustentação, é junto. É o coletivo, né? É um coletivo. Então, se quiser crescer, bora crescer. Bora crescer, que se tiver que eu não atender, não incorporar mais, Mas nunca. eu agradeço. Ninguém vai deixar. Não. Né? Nós também não vai deixar. A gente adora passar com os guias dela. Mas eu tô dando Exatamente. bronca. Aproveitando que você já comentou que você veio, né, da religião evangélica, uma das coisas que eu ia comentar é exatamente isso, né? Da onde que surgiu o seu chamado espiritual? Então, eu sempre busquei. A minha avó era muito de fé, né? A minha avó nunca deixou a gente sair de uma igreja sem estar com outra já em vista. Então, assim, eu sou aquela pessoa que fez primeira comunhão, fez crisma, fez tudo. E aí, na minha primeira comunhão, a gente termina a catequese e a gente vai confessar com o padre. Eu tinha 9 anos. E aí, subindo para a igreja, eu tinha o cabelão comprido. Um abençoado filho de Deus me vira um caneco desse tamanho de cerveja na minha cabeça. Eu fiquei ensopada de cerveja. Aí eu cheguei lá e o padre virou para mim, para uma criança de 9 anos, e falou assim: nossa, mas esse horário já bebendo? Então eu tava triste, porque eu fui toda bonitinha e tomei um banho de cerveja. Eu tava decepcionada, porque tava todo mundo cheirosinho, bonitinho. E a minha professora de catequese fez eu subir molhada, não deixou eu voltar pra me trocar, porque ia atrasar, porque não sei o quê. E o padre fala isso, eu mandei o padre pra merda. Aí o padre pegou e mandou eu rezar 300 Ave Maria e 200 Pai Nosso. Aí eu ajoelhei na frente da igreja, do Jesus Cristo lá, bonitinho, e aí eu nunca xinguei tanto na minha vida. Ali eu aprendi a falar a palavra. Mas aí foi a minha primeira comunhão, a minha professora de catequese me tirou debaixo da cama pela orelha, assim, arrastada. Fiz a primeira comunhão. E aí eu falei pra minha avó, que era que me criou, Dona Maria José da Silva Sanches, Dona Zezé. Eu falei assim, eu não quero mais ser católica. Ela falou assim, então vamos procurar outra igreja. Eu falei, tá bom. Ela, mas primeiro você tem que fazer crisma. Aí eu fiz crisma e nisso abri uma igreja evangélica enfim, na frente da minha casa. E a pessoa estava endemoniada. O pastor lá da igreja, colocou a pessoa dentro do saco e tome Bíblia. E a gente chamou polícia, a gente chamou todo mundo, e o pastor veio falar pra gente, tua cara tá melhor. Não, porque eu não sabia dessas histórias. Então, ó, eu tô aqui perplexa junto com vocês, porque essa parte eu também não sabia. E aí o pastor foi lá, brigou com a gente e tal, e falou pra minha avó que eu tinha uma missão espiritual muito grande. E que se eu não fosse para a igreja evangélica, eu ia ser condenada para o inferno. Caraca. A minha avó ficou com medo de me levar para o inferno. Me pegou no braço 2 vezes por semana e me obrigava a atravessar a coisa e ficar rezando lá com os evangélicos. Só que aí eu peguei amizade com o pessoal. E eu comecei, curiosa como sou, comecei a estudar. Aí eu saí dessa igreja pequenininha e fui para uma igreja maior. Da igreja maior eu ia pregar nas praças da Sé, nas praças eu ia pregar, ia falar de Jesus. Quantos anos você tinha? Eu fui com 15 anos para a igreja evangélica. Com 16, mais ou menos, eu pregava nas ruas ali. Estudava a Bíblia, rezava, tudo bonitinho. Com 20 anos eu tive a minha filha
E aí eu caí na mão de um pastor abençoado, lindo, maravilhoso, do interior. E a gente começou a estudar teologia mesmo. Ele estudava, ele ensinava muito bem. A gente começou a fazer grupos de jovens. E toda vez que passava naquela parte ali, morreu, você vai ficar enterrado, até Jesus voltar e me dava ciricutico. Como diz alguém aqui, me dava tililico. E eu me imaginava, eu não paro um minuto nem sentada, gente. Imagine depois de morta, dentro do caixão ali com a mãozinha. Gente, você acha que minha alma já ia ter zoado o barraco. Me tira daqui. Oh! E aí, eu falava pra ele assim, não cabe isso. Jesus ressuscitou, não sei quem lá foi pro céu, eu tenho que ter alguma outra saída. O que a gente faz pra ter essa outra saída? E ele pegou, falou assim, fica até o final que eu preciso falar com você. Eu pensando que eu ia tomar uma bronca. Aí ele virou pra mim e me deu 2 livros. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nossa. E falou assim, qualquer dúvida, mas você nunca me fale que fui eu que entreguei. Tá bom. Ó, tá falando podcast. Mas não falou o nome dele. Conta o milagre, mas não Conta conta o santo. santo. Mas se ele ver, ele vai saber quem é ele. Tudo bem. Mas aí só ele sabe. então Só tá ele certo. sabe. E aí, ele pegou, me deu esse livro. Eu, em uma semana, eu comi o livro. Aí eu cheguei pra ele, cheguei 1 hora antes da reunião de jovens. E falei pra ele assim, escuta aqui. O que tá certo? Esses 2 livros aqui ou a Bíblia? Aí ele foi bem sábio nas palavras, ele falou assim, os 2. Só que cada alma e cada espírito tem uma sede. O teu não é a Bíblia, o teu é o Espiritismo. Segue a tua jornada. Eu falei assim, mas eu posso? Eu não vou pro inferno? Ele falou assim pra mim, eu lembro que eu abracei ele, chorei muito, porque ele falou assim pra mim, quem castiga não é Deus, é o homem. O homem é cruel, Deus não. O homem negativo ou sagrado, Deus não. Em qualquer religião, né? Em qualquer Exatamente. religião. E aí eu peguei e fui estudar o kardecismo. Porque pra mim eu não conhecia a Umbanda. Pra mim a Umbanda era do demônio. Porque foi isso que eu aprendi com a igreja evangélica. E aí eu tinha uns 23 anos, eu comecei a estudar. Aí eu me envolvi com uma pessoa, fui pra igreja adventista do 7º dia, estudei teologia, fiquei lá algum tempo, me separei. E aí eu me formei massoterapeuta, atendia numa empresa. E aí eu fazendo massagem, o cara falou assim pra mim assim, você tem uma espiritualidade muito linda. Eu falei, mais um. Tá, e aí, como é que eu trabalho essa espiritualidade? Ele falou assim, olha, vamos esperar. Eu falei, tá. O que você faz? Eu falei que eu tava no kardecismo, que eu tava estudando, que eu já tinha feito sala de passe e tal, e eu ia sempre pra desobsessão. Eu tomava passe, rezava e tal. Desde lá. Tá vendo? É, isso que eu pensei. Gente, eu dormia. Eu chegava lá e eu fazia assim, ó, eu dormia. E aí na tela eu via tudo que acontecia no astral. E aí quando eu voltava, eu tava tão desnorteada que eu virava pra pessoa que me acordava e falava assim, por que você não me leva naquela outra sala que tem? Não, mas não tem outra sala. Tem, gente, eu vejo. Não tem outra sala. Até que um dia na sala de desobsessão, o meu mentor espiritual veio na sala de desobsessão e falou assim, chega. Ela não vem mais aqui.
E aí na semana seguinte, esse cara chegou pra mim e falou assim: você tá preparada para desenvolvimento espiritual? Falei, preparada eu tô, mas se você vier como salinha de passe, pra mim não dá. Aí ele, não, vai ter alguma coisa lá no meu terreiro, na minha casa, vai ser teologia de Umbanda. Falei, vamos lá, vamos ver. Peguei minha filha e fui. Cheguei lá, assisti a aula e tal. Quando a dirigente espiritual chegou, ela me deu um abraço e falou assim pra mim: até que enfim você chegou no teu destino. Aí eu, como assim? Aquela cara de espanto, né? Como assim? Não, você chegou onde você tinha que chegar. Falei, amém. Tá bom. Mas pra mim aquilo ali era muito novo. E aí eu fui passar com uma outra dirigente espiritual, que era a mãe pequena do terreiro. E a mãe pequena do terreiro falou assim pra mim: tá vendo aquela porta ali? Eu falei, tô. Sai por ali correndo. Vai embora. E foge disso tudo aqui, porque se você entrar, não tem como mais voltar atrás. Eu falei, por que você tá falando isso? A outra fala que é meu caminho, e você fala que é pra eu sair correndo, eu não tô entendendo. Ela falou assim, se você não sair correndo agora, você nunca mais vai sair. Aí eu virei pra minha filha e falei assim, filha, o que você achou depois, na hora de sair e tal? Ela falou, mãe, achamos nosso lugar aqui, é maravilhoso. Eu falei, Tainá, eu escutei um negócio bem estranho, mas eu sou muito de pagar pra ver. Aí eu fui pagar pra ver, foi a segunda vez. Aí eu comentei com esse meu amigo, olha, falou isso, aí ele me colocou como o caboclo da casa. Aí o caboclo da casa me explicou o seguinte, que a Umbanda, ela vai estar sempre dentro de mim. Só que eu tenho o caminho do conhecimento e o caminho só da assistência, que vai tomar passe e vai embora. O que uma dirigente espiritual falou é que assim, esse era meu caminho. Mas a outra mãe me deixou a porta aberta para que se eu precisasse ficar só na assistência do lado de fora, eu podia deixar. Porém, e eu lembro do caboclo falando assim, filha, tem uma machada rodando em cima da tua cabeça. O dia que essa machada descer, você vai entender a tua missão na Terra. E eu nunca entendi isso. E aí eu fui visitar essa casa e a dirigente espiritual não está mais dirigindo essa casa, se aposentou. E aí eu passei com o chefe, o guia-chefe da casa. Eu brinquei com ele, falei assim, daqui que nasceu a machada, eu espero que ela esteja rodando aqui na minha cabeça ainda. Aí ele pegou e falou assim pra mim, a machada desceu, filha. Eu falei, desceu? Como assim desceu? Agora tá onde deve estar. Agora você é uma dirigente espiritual. E a gente tem muito orgulho disso. Eu falei, ai, que bonitinho. Mas não é assim, falando assim, a mãe Tatá é isso, a mãe Tatá é aquilo. Não. É saber que o direcionamento espiritual sempre tem. Mas as escolhas são Exatamente, sim. Eu poderia ter recusado. Sim. Entra Tava o tudo livre-arbítrio, né? Exato. Dentro do processo também. É. Cada um vai encontrar um caminho ali também, olha aqui. É engraçado que eu também era evangélica. Sério? Como assim? Também. Conta aí, essa parte eu não tô sabendo também. A minha família toda era kardecista. Eu não praticava, não ia atrás. E eu fui estudar numa escola de freira, da 1ª até a 8ª série. Eu estudei. Então, você estudou? E aí eu tive que
acho que me batizei com 9 anos, né? Era bastante, então, mas eu tinha que assistir as missas e tal, mas assim, eu nunca me identifiquei com isso. E aí eu já fui algumas vezes, eu tinha uns primos que eram da Umbanda, e tinha uma pessoa da minha família que às vezes incorporava uns obsessores, esses primos da Umbanda que desciam, vinham lá em casa, chamavam uns caboclos, eu não sabia o que estava acontecendo, só sabia que mandavam um negócio lá embora, né? E aí, mas eu sempre tive um pouco de medo, né? Porque existe essa coisa, né? De, ai, o que é isso, né? Você vê a cara das pessoas que mudam e tal. E aí dava um pouco de medo, assim. E aí eu nunca fui atrás. E aí eu lembro que eu fui morar um tempo fora. E num lugar muito pequeno. E lá o pessoal, eles iam todos pra igreja, né? Eram protestantes. E aí eu falei, bom, eu vou pra igreja pra fazer amizade. Tá bom, Deus, eu fui por outros motivos, mas enfim. Mas eu fui pra igreja e lá eu conheci algumas pessoas, inclusive algumas brasileiras que viraram minhas amigas. E eu gostei de ir porque eu sempre gostei dessa coisa que desse aquele fogo no coração, né? Então, e uma dessas igrejas que eu ia lá, era assim, então, sabe, eu lembro que eu cheguei uma vez, eu ajoelhei no chão que eu não conseguia ficar de pé, aquele fogo, aquele Espírito Santo que tomava, e eu, nossa, é isso, que delícia e tal. Mas o meu problema era que chegava na hora do fundamento, né, da explicação do pastor com relação à Bíblia, e aquilo não fazia muito sentido para mim, porque eu achava que tinha alguma coisa além do que ele estava falando. Mas era onde eu estava indo. Voltei para o Brasil, continuei frequentando, aí comecei a frequentar uma igreja batista, conheci o meu ex-marido, que ele também era evangélico, então a gente frequentava junto a igreja, casamos e continuamos indo, achamos uma outra igreja, inclusive. Fui batizada na igreja, e até que em 2018 a minha vida estava cheia de confusões e tal, e aí uma tia minha falou assim, não, você podia, né, conhecer uma pessoa, ela pode fazer umas massagens, mas também tem uma tal de magia divina, alguma coisa assim, e aí ela pode ajudar você. Aí eu, ai, mas pra quê? Nada a ver, né, eu já tô em Cristo e tal. Aí ela meio que insistiu, eu falei, bom, eu tô fazendo o que eu tô fazendo, não tá dando certo, vamos tentar fazer alguma coisa diferente pra ver se muda. Eu não sabia que ia mudar tanto. Não sabia que dá uma reviravolta, né? Assim, Disso. total. E aí fui fazer magia divina, veio uma senhorinha, né, uma dona Herê, né, meio bagunceira e falou tudo mais um pouco e comecei a frequentar onde ela ia. E aí foi que eu realmente tive o contato com a Umbanda. Eu lembro a primeira vez que eu tava na gira, na hora de bater palma pra Exu. Eu ficava, ai meu Deus do céu, me perdoa. Ó, os mitos, né? Os mitos sobre Exu. E aí, agora, né? Mas antes eu tinha muito medo, né? E, enfim, até entender. E é engraçado porque eu comecei a ouvir o toque da tabaque e o meu coração, sabe, assim, eu ficava feliz de estar lá naquele lugar, né? Nós saímos de lá, né? Depois, né? A Thaís acabou, né, indo também, criando o nosso terreiro hoje, né? E esse amor, ele só aumenta, né, meu pela Umbanda, e realmente eu entendi que é o meu lugar, e às vezes é engraçado porque eu sou muito de questionar, né? Eu questiono tudo, por que é assim, por que é assado, só que alguma coisa dentro de mim, por mais que às vezes na minha cabeça não faça sentido, no meu coração fala, você tá no lugar certo, você tá no caminho certo. E é interessante porque eu gosto de ter uma visão não só da Umbanda, mas também essa coisa um pouco mais universalista e tal, né? E aí você vê, assim, que alguns espíritas ou universalistas, eles falam muito disso, né? Que faça mais daquilo que te alegra, faça mais daquilo que você se diverte fazendo, né? E estar num Umbanda, pra mim, desde fazer um trabalho mais pesado, até começar uma gira, até varrer o chão, eu me divirto fazendo isso.
Então, assim, a gente sobrecarrega às vezes a pessoa, mas assim, eu me permito fazer porque é uma coisa que eu gosto, me alegra. Então, é nessas horas que eu sinto que, de alguma forma, eu tô no caminho certo. Não, e eu que estou chegando agora, eu vejo muito isso. Não só na Tata, mas em você também. Né? Traz mesmo essa essência da coisa que tá ali porque gosta da coisa. Sim. E não porque, é uma obrigação e, meu Deus, eu preciso sair daqui a pouco, eu preciso ir pro barzinho. Esse negócio que não acaba, que eu preciso tomar uma cerveja. Não tem, né? A gente até fica triste, na verdade, porque acaba, gira. Já acabou, vamos continuar. Sim. Né? Então a gente sente. Não, porque ela também gosta, tá? Mas Em depois a vez gente vai de comer uma pizza se a assistência junto. já acabou faz tempo, aí a gente vai fazer mais umas coisas ali depois que fecha a gira, depois a gente ainda fica tudo junto. Porque querendo ou não, acaba sendo uma família também. Né? Não só da questão de ser uma família de alma nem nada, mas a gente acaba criando laços e muitas afinidades ali também. Né? E essa coisa que você comentou de Exu, tem muito tabu ainda, né? Sim. Dentro desse tema de Exu, principalmente para outras religiões que quando a gente fala em Exu, as pessoas levam muito para um lado negativo da coisa, de endemonizar, que Exu é o diabo, e não é. Né? Eu acho que até a gente pode trazer como tema, né, em um próximo podcast, essa questão toda de Exu. Né? Porque não adianta a gente só falar algumas coisas aqui agora, porque tem muito assunto dentro desse tema para a gente desmistificar também, né? Porque Exu traz uma coisa assim tão grandiosa na vida da gente que, querendo ou não, né? Não sei se vocês querem comentar algo que vocês têm muito mais conhecimento do que eu, inclusive de Exu, né? Principalmente vocês que vieram, por exemplo, da parte evangélica, quando conheceram a fundo realmente quem é Exu, o que foi para vocês, por exemplo? O sentir de vocês? Eu ainda dentro de estou toda a grandiosidade que é. Porque assim, é como se eu sinto. É interessante falar isso porque assim, Exu, se a gente for ver, comparar com todos os orixás, não é que ele é maior ou pior ou melhor, não é isso, mas assim, a forma como eu vejo Exu e a forma como ele vem se mostrando para mim em toda a sua grandeza, ela é uma coisa que eu ainda estou conhecendo à medida que eu sou capaz de aprender. Eu tenho, né, tenho alguns insights que eu tenho batido alguns papos, né, com a mãe Tata sobre isso, que realmente assim é uma coisa muito maior, né? Exu, ele abrange tanta coisa sobre a vida, de realidades e dimensões e coisas que ainda não é todo mundo que consegue entender, compreender ou saber disso, ou querer saber disso, porque cada um vai enxergar aquilo que quer, aquilo que pode, que está preparado, né? Mas o que eu vejo ainda principalmente quando a gente fala de orixá, né? Ele se abrindo realmente de uma forma, para mim, que é realmente difícil de falar, mas que não tem absolutamente nada a ver com endemonização, porque ele é muito maior do que tudo isso. E quando a gente fala de guardião, né, para mim é um respeito que eu tenho muito grande, porque são eles que entram na frente para tomar as bombas por mim. E mesmo porque tem muito aquela coisa, é igual que a gente já comentou, a maldade está no coração do ser humano. Né? Não é o orixá que vai fazer o mal, nem nada disso. São as pessoas, às vezes, que vão e pedem coisas negativas. Porque, na verdade, a espiritualidade ela é neutra. Né? Exatamente. Me corrijam se eu estou errada, né? Não sei, Certíssimo, eu certíssimo. estou comentando. Mas é muito a pessoa. Vai numa gira e, eu quero que faça mal pro fulano, pro ciclano, beltrano. É o orixá? Não é. Né? Então é muita cabeça do ser humano também que envolve ali. E aí não é a religião em si, é o ser humano mesmo, porque dentro da igreja católica eu vi pessoas da minha família fazer promessas para santos para ferrar a vida de uma pessoa. Eu vi pessoas evangélicas
praguejar e rezar para ferrar a vida de outra pessoa. Eu vi dentro do budismo gente fazendo mantras para travar a vida de outras pessoas. Eu vi. Então, assim, não é um católico, não é um evangélico, não é um bandista, não são os candomblessistas, não é o culto orixá. Não é. É o ser humano. Exatamente. E aí vem outra parte bem legal da gente falar, é que assim, eu não tenho profundidade para falar de nenhum assunto. Por quê? Porque eu estou começando. E eu tenho esse conhecimento. A gente está aqui para aprender juntos. Tem uma frase do Baba King que ele fala assim: ao melhor amigo de Exu. E é isso. Eu vejo, para mim, Exu, ele não foi um espanto como foi para Camila. Por quê? Porque ele entrou na minha vida de uma forma tão sutil que quando eu vi, eu falo, gente, lá atrás eu cultuava isso com um demônio. E para mim não foi isso. Eu me espantei com a forma que Exu entrou, que as pombagiras entraram, que todo mundo entrou. E para mim, Exu é nada mais, nada menos do que aquele que, na hora da precisão, é para ele que eu sento na frente da minha tronqueira, abro e falo, pai, qual é? O que tá pegando? O que eu tô fazendo de errado? Como que a gente pode melhorar? Me mostra, me desenha, faz qualquer coisa aí, porque eu não tô enxergando. E ele sempre se mostra de alguma maneira. Esse final de semana a gente teve rituais lá em casa e terminou o ritual, aconteceram algumas situações que eu fiquei triste, eu fiquei magoada, mas não com os rituais, tá, gente? Com algumas coisas particulares minhas, tá? E aí eu subi pra tomar banho e tal, na porta do banheiro tava 2 entidades lá. Aí eu... Privacidade zero, né, pessoal? Não tava dentro do banheiro, Então tá, dessa vez não, tá bom. E aí eu falei assim, o que eu fiz de errado? Não, nada. E ele falou, essa entidade, ela falou assim pra mim, lembra sempre, isso é um ponto bem legal de se falar, que cada um tá no seu momento de vida. Uns estão para estudar, para evoluir, para crescer, outros estão como passageiros, outros estão como dirigentes espirituais, outros acham que precisava ser mais leve, mais flexível, não precisava ser tão rígido. E tá tudo bem. Cada um tá no seu momento de vida. Você não precisa interiorizar porque você acha, e esse seu achismo está te trazendo dor e está te trazendo mágoas. E eu olhei e falei assim, tem razão? E aí de manhã eu falei assim, isso é coisa da minha cachorra. E hoje de manhã eu passando lá, mensagem do Pai Gabriel. Bom dia, Mãe Santo! O que tá pegando? Porque a dona... Pombagira dele. A dona 7 está na minha cabeça para conversar com você. E é isso, Orixá. Isso são os guias. Isso é o cuidado, é o aconselhar, é o amor. Quem faz meleca É o ser humano. é o ser humano. É o ser humano que olha a cor da pele, que olha cabelo grande, curto, olha que a pessoa é gorda, magra, a pessoa é alta e baixa, a pessoa é feia, a pessoa é bonita. A pessoa gosta de menino, a pessoa gosta de menina, a pessoa gosta de homem, a pessoa gosta de mulher. Cara, para orixá não existe nada disso. É só o polo positivo e o polo negativo.
Porque os dois juntos, eles se atraem. Exatamente. E os dois juntos faz o movimento da vida. É assim com a roda, é assim com a louça, é assim com tudo. Por que tem que ser diferente com a nossa vida? Sim, exatamente. E perfeito. Depois eu vou botar uma enquete aí para vocês também votarem, se vocês acham que faz sentido para vocês isso também ou não. Mas, para mim, perfeito sentido. Mas eu vou seguir aqui, porque daqui a pouco vai dar umas 10 horas de podcast e você fala, meu Deus, esse povo não acaba nunca. Mas nós vai acabar. Calma, tenha fé. Tenha fé. É o primeiro, Fica aí. Esse aqui é episódio piloto, entendeu? Tá tudo assim. Vocês estão vendo que não tem nada chiquetoso. Ele botou os banquinhos aqui, sentou e nós falou. É isso que nós estamos botando aqui pra vocês. Eu já comecei até, vocês viram que eu já mudei até os palavreados aqui, ó. Daqui a pouco eu tô falando bem mineirês. Mas agora o que nós vamos conversar é o seguinte, exatamente sobre isso que a gente estava falando, que é a conexão com os guias e as entidades na Umbanda. Como que começou essas conexões de guias, entidades? Gente, eu tô mais conversando com elas porque elas já estão nessa lida faz muito tempo, né? Eu tô chegando aqui agora, ainda tô cambonando, então... Ô, Nath, eu acho que isso daí é melhor a gente deixar para uma próxima. A prosa aqui é longa. Então, nós pausa para próxima, tá? Esse negócio de Isso conexão. é verdade. Porque, olha, foi uma tiro, porrada e bomba. É verdade. Sabe o que eu queria fazer uma conclusão do que a gente estava falando. Então, só finalizando e acrescentando aquilo tudo que a mãe Tata falou sobre Exu, sobre a maldade de estar na pessoa, né, do que o orixá é neutro. Gente, a gente precisa entender que tudo é energia. Tudo é energia. Uma palavra, um sentimento. Quando a gente usa um elemento, a gente vai, para quem sabe usar, vai potencializar aquela intenção, aquela energia no elemento. E na nossa casa, na Umbanda, a gente usa assim para auxiliar a nós mesmos em primeiro lugar e depois o outro. Mas para que vocês entendam, para que a gente possa sempre entender e se lembrar de que um pensamento é uma energia. E se você está pensando numa pessoa, você está se ligando a ela. O que você está criando dentro de você e o que você está emanando para o outro, né? Porque você está criando uma conexão lá. Quer seja você está dentro da fila do banco, você olhou para uma pessoa, de alguma forma ela te interessou, já criou uma ligação. Se você não pensa mais na pessoa, daqui a pouco isso se corta, mas já é uma conexão, já é uma ligação. Então, a gente precisa entender isso, por quê? Porque às vezes com o seu poder do pensamento, você pode sim prejudicar uma pessoa, ou você pode levantar uma pessoa. Os crentes, os cristãos, eles não usam um elemento para, né, eles fazem uma oração e pela oração a pessoa é curada, mas também às vezes numa oração a pessoa pode ser derrubada. Então, olha a nossa responsabilidade como ser humano de que tudo que a gente emana vai para algum lugar. Então, a gente tem que se policiar muito com o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente age. E aí a gente fala, o que isso tem a ver com a guerra que está acontecendo lá no outro do lado do mundo? Tudo. O que você está emanando de raiva, de rancor, de mágoa. E quando eu falo com você, eu também estou me ouvindo, porque eu também sou ser humano. E eu também me pego fazendo essas mesmas coisas. Eu também tenho raiva, eu também choro, eu também fico magoada, fico sentida. Mas a gente precisa se policiar, porque tudo é energia. Então, o que a gente quer deixar para o mundo, qual é a vida que a gente quer construir, né, pra gente, e qual o futuro que a gente quer e quem a gente quer ser, né? Então, primeira coisa é se policiar. O que a gente está emanando para o mundo é o que vai voltar para a gente, tá? E não é só, assim, a intenção do podcast. É mostrar a nossa visão. Exatamente. Não é, eu não quero mudar ninguém que está assistindo, eu não quero mudar a Nath, eu não quero mudar a Camila, eu não quero mudar ninguém. Eu quero me mudar. Eu quero eu crescer. Exato. Isso para mim é um aprendizado. As pessoas falando bem do nosso podcast ou falando mal,
Falou um mal, vai criticar? Beleza, é um aprendizado. Dependendo da crítica, ajuda. Sim, ajuda. Sim. Como é que é aquela música que você sempre canta pra mim? O que não te mata te fortalece? O que não te mata te fortalece, tá tudo certo. A gente comeu terra quando era pequena, gente, fortaleceu, a imunidade tá boa, então hoje tá tudo ótimo. Então assim, é isso que a gente quer mostrar com esse podcast. Sim. É isso que a gente quer mostrar dentro do terreiro. O Tenda Iai Fatopé, seu Tupinambá das Matas, ele mudou de roupagem, vamos colocar assim. Sim. Mas não porque o Tenda de Umbanda Oxum no Pará deixou de existir. Sim. Ainda é aquele fundinho de quintal. E quando a gente tiver a nossa sede, o nosso terreiro em si, eu não quero perder essa essência. Mas eu quero que eu cresça cada vez mais, eu evolua cada vez mais. Porque lá atrás eu tinha a Tainá, acho que eu já tinha a Tainá, minha filha, tá, gente? E a minha filha foi jogar um papel no chão, não, um amigo dela foi jogar um papel no chão, e ela atrás, pequenininha, acho que ela tinha uns 3, 4 anos, ela foi e pegou o papel e pediu pra eu colocar na bolsa. Eu falei, filha, é só um papel. Ela falou assim, e se todo mundo pensar desse jeito? A gente vai viver na sujeira. Então, é bem isso. Se eu não mudar, se eu não me melhorar, o outro também vai continuar sendo do jeito que ele tá. Sim. E tá tudo bem. A gente viveu 2024 anos e as pessoas evoluíram e algumas regrediram. E a intenção, eu acho que da Umbanda, eu acho que de todas as religiões, é tornar um ser humano um pouquinho melhor. Exato. E é isso. Bom, então ela já disse para vocês qual que é a essência do nosso podcast, né? É trazer exatamente isso que ela falou para vocês. E é uma forma também da gente se ajudar, né? Melhorar um pouquinho a cada dia e ser contribuição para vocês também que estão assistindo, né? Trazendo um pouco da nossa essência, das coisas que a gente vem vivenciando, né? Enfim, um pouco das nossas histórias, até mesmo coisas mais particulares ali da nossa vida também, para que vocês também possam, de certa forma, criar ali uma afinidade com o que a gente também vivencia, porque eu acredito que você, do outro lado, também passa por essas situações, vez ou outra, né? Enfim. Né? E eu queria aproveitar, né, antes da gente encerrar o nosso primeiro podcast, porque a gente vai trazer 3 nomes aqui para vocês. A gente vai definir, porque eu não sei se a gente já definiu quais são os nomes para essa votação, mas a gente vai trazer para vocês votarem e ajudar a gente a definir o nosso oficial aí, né, nome oficial do nosso podcast. E também pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né? Eu vou colocar aqui abaixo na descrição para vocês também e aqui abaixo do vídeo para vocês seguirem, mas a gente está no TikTok, no Instagram, a gente está também no Facebook, o que mais? Onde a gente está? A gente está em tanto lugar. Agora no YouTube. Vocês vão poder seguir a gente como... Agora me deu branco. Tenda Iai. Não, cada um tá em um, né? TikTok tá Tenda Iai Fatopé. Depois a gente TikTok tá Tenda Iai Fatopé. No Instagram a gente tá como Tenda. Tenda_Ia_Fatopé. Facebook agora eu não lembro. Eu também não. Depois de coloca cabeça. pra todo mundo. Mas vai estar embaixo. Por favor, cliquem. Dê um like, inclusive, no vídeo também. E siga as nossas redes sociais para vocês estarem aí acompanhando não só o podcast, mas também a nossa programação dentro da tenda, né, e tudo mais. A partir da festa de Herê, a gente vai dar uma gravadinha em algumas coisas ali, em alguns bastidores. Exatamente. Eu espero negociação. Será que a fadinha vai pintar o meu cabelo, minhas tranças de vermelho? Eles estão fazendo, gente. Eles
estão querendo comprar uma tinta de cada cor, eu não vou dar conta. Eles sempre pintam o cabelo. Eu vou usar Mas a meu gente vai trazer um pouquinho dessa parte para vocês poderem acompanhar também, sentir um pouco aí desse lado, essa energia toda. Camis, quer falar? Eu só quero agradecer, principalmente a Mãe Tata, a nossa espiritualidade, agradeço a você por estar na nossa vida também e juntas a gente ir para um próximo nível, né? E eu acho que essa conversa que a gente tem é interessante porque é para todos, inclusive para nós mesmos, porque conforme a gente vai conversando, a gente vai se ouvindo, Sim. a gente vai trazendo insights e, enfim, a gente também vai aprendendo com tudo que está conversando, tudo que está sendo compartilhado aqui, né? Nem tudo que a Mãe Tata fala eu sei, o que você fala eu também não sei, então a gente também tem uma troca aqui, né? Então gratidão por isso. Gente, é bem isso que ela falou. A gente fala que às vezes é 3 loucas que inventou de fazer um podcast e estamos aqui nesse momento gravando esse nosso primeiro episódio, que vai ser o primeiro de muitos, com certeza. E agradecer vocês, obviamente, né, por abrirem as portas para mim. E eu ia falar uma outra coisa, a gente precisa passar o nome para eles votarem do nosso podcast. Quem Não lembra tem os como nomes? escrever? Tem. Café com axé, Café com axé. pode ir E e macumba mente. E Macumba Mente. Eu vou pôr depois na votação. Vou botar aí pra vocês na votação. Aí vocês votam aí pra nós, pra ajudar nós aqui a Por definir favor. o nomezinho do nosso podcast, por gentileza. Certo? Gratidão, gente. Gente, agradeço vocês aí. Ó, um beijo pra vocês. Até o nosso próximo podcast.